Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus! Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou grato ao nosso Deus por Ele ter nos concedido mais uma oportunidade de estarmos aqui transmitindo a você comentários, subsídios para seus alunos, professores, superintendentes e também visitantes das escolas bíblicas dominicais aí da sua região. Nós estamos aqui inaugurando hoje a nossa pré-aula da revista de adultos, a revista dos obreiros, a revista dos homens de Deus, a qual nós temos o prazer de informar e falar para você, que é uma revista que tem também ajudado muitos obreiros da casa do Senhor a edificar a sua fé em Jesus Cristo. O tema desse trimestre é valores cristãos, os valores, a ética e os valores cristãos que nós precisamos aí trabalhar no meio do nosso povo, no meio dos obreiros, no meio da sociedade. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de falar para você que nós estamos aí com uma meta para nós cumprirmos até o final do terceiro trimestre. Que meta é essa? Alcançarmos aí 1000 inscritos. Quando nós conseguirmos alcançar 1000 inscritos, nós estaremos sorteando entre os inscritos este DVD. Este DVD a qual tem enriquecido muitos obreiros da casa do Senhor, do pastor Elias Torralbo. Você já deve conhecer ele, então ele é um homem de Deus, ele é um homem profundo na palavra de Deus, ele é um homem que transmite vários ensinamentos sólidos para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Este DVD, ele tem como tema Geração Daniel, o jovem cristão e a pós-modernidade. Ele nos ensina aqui como nós devemos nos conter, como nós devemos nos manter com posições da pós-modernidade. Você que é pai de jovem, você que é pai de adolescente, você que é líder de um grupo religioso aí da sua congregação, você que é líder também de célula, de pequenos grupos, eu aconselho a você, a nos ajudar a compartilhar estes vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor e você também ainda ter a possibilidade de ser sorteado com este brinde maravilhoso. Vamos agora adentrar para a nossa revista, nossa lição de adultos, a lição desse trimestre que tem como tema Valores Cristãos, Éticas e Valores Cristãos. A nossa lição que nós estudaremos agora é a lição número 11. Essa lição tem como tema Ética Cristã, Vícios e Jogos. O textuário dessa lição fala o seguinte: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Está escrito em Provérbios 15:16. A verdade prática dessa lição, ou a verdade que deve ser praticada, diz o seguinte: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. A leitura bíblica em classe está em Provérbios capítulo 1 e versículo 10. Eu aconselho, e como é de prática das escolas bíblicas dominicais, aí na sua classe, na sua região, lê o texto para os seus alunos, para que eles possam compreender com mais clareza o texto. Tá ok? A introdução diz o seguinte: a Bíblia Sagrada enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração da família. Desse modo, as Escrituras eliminam a possibilidade de o cristão envolver-se na prática dos vícios ou jogos de azar. No entanto, as estatísticas indicam dados alarmantes acerca dos prejuízos provocados pela prática desse mal em nossa sociedade. Em 1 Coríntios 10, capítulo 23, fala o seguinte, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Continuando, diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nós cristãos não podemos nos deixar ser dominados, ser escravizados pelo vício. A igreja defende de maneira muito forte
que nós não devemos nos envolver com bebidas alcoólicas. Nós não podemos nos embriagar com bebidas que alterem o nosso ser, alterem a nossa maneira de viver, alterem o nosso lado emocional, porque a palavra de Deus ela apoia que nós devemos ser sóbrios em tudo que nós fazemos. E isso é um ato que Deus abomina. Nós não podemos nos envolver com a bebida alcoólica, nós não podemos nos envolver com os vícios que estão aí para escravizar o ser humano. Pode dominar o ser humano e o ser humano aí perder o convívio normal com a sociedade. Além disso, na introdução também fala que nós devemos ser trabalhador, que nós devemos trabalhar e ser digno do nosso salário, ser pessoas que tenham responsabilidade, ser pessoas que trabalhem de maneira honesta para poder ganhar os nossos recursos para alimentar nossas famílias. A palavra de Deus diz que o trabalho é digno, que o trabalhador é digno do seu salário, e nós devemos aí ter essa função, né? Nós devemos aí enfatizar o trabalho como um meio honesto de ganhar o nosso salário. A Bíblia nos fala, em 1 Timóteo, capítulo 5, e versículo 8, o seguinte, só para nós entrarmos aqui mais a fundo com a palavra do Senhor. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então o trabalho é uma maneira digna de nós ganharmos o nosso dinheiro, de nós ganharmos o nosso sustento e com isso alimentarmos a nossa família, cuidar da nossa família de maneira digna também e honesta. A palavra de Deus nos fala e nos apoia que o trabalhador ele é digno do seu salário e somente por este meio de ganhar dinheiro nós temos que avançar de maneira honesta. O cristão, ele não pode se envolver com jogos de azar. O cristão, ele não pode se envolver em mega-sena, em telecena. O cristão, ele não pode se envolver em maneiras de ganhar dinheiro fácil, porque a única coisa que a palavra de Deus dignifica o homem é através do seu trabalho, o trabalho honesto, o trabalho digno. Então vamos passar aqui para o primeiro ponto. Nessa lição é importante citar aqui que nós temos aí 3 pontos, né, importantes para ser abordados aqui. E a cada 3 pontos também tem os subtópicos. Esses subtópicos também nós abordaremos aqui de maneira séria. O primeiro subtópico, a qual a revista nos diz, o pecado do alcoolismo. O consumo do álcool é tanto um vício como um pecado. Como consequência, a embriaguez altera o raciocínio e o bom senso. Além de retirar a inibição da pessoa, o álcool faz com que ela perca a motivação para fazer o que é certo. Em 1 Coríntios, ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, nos diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 10, nós temos aí uma informação importante, dizendo o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nós vemos aí que é algo muito sério. A palavra de Deus, ela condena os bêbados, as pessoas que se embriagam, as pessoas que estão envolvidas em qualquer tipo de vício. Eu falo isso não somente vício com bebida, mas qualquer coisa que tome o lugar de Deus, qualquer coisa que atrapalhe o seu convívio social natural, qualquer coisa que tire você do foco, né, de ganhar dinheiro de maneira honesta, qualquer coisa que atrapalhe o seu convívio social com a sua família, que prejudique a sua família, também é um vício da parte do mundo. E isso pode também corromper os seus bons costumes e atrapalhar a sua comunhão com o Senhor Deus. Vamos avançar. No segundo subtópico, tem
fala o seguinte: a escravidão das drogas. As drogas são substâncias químicas que provocam alterações no organismo. Essas substâncias causam dependência e o consumo excessivo provoca morte por overdose. As drogas afetam também o funcionamento do coração, do fígado, dos pulmões e até mesmo do cérebro. Então nós vemos aí que as drogas elas trazem um mal não somente espiritual para o ser humano, também como físico, né? O cigarro, por exemplo, tem 1.500 substâncias tóxicas que é adentrada, que é jogada para dentro do corpo, e com isso, à medida que os anos vão se passando, essa pessoa vai, né, de maneira muito forte, degradando o seu corpo pela parte interior. Futuramente deverá aí ocasionar várias doenças por consequência do consumo de droga, né? Lembrando a você que o cigarro, né, que o fumo, é uma droga lícita, mas porém também traz sérios prejuízos, né, ao corpo do ser humano. Outras drogas também ilícitas que a gente conhece, né, a maconha, o crack, a cocaína, essas drogas também trazem aí um efeito destruidor na vida da pessoa, um vício destruidor. Eu já vi casos de pessoas venderem, né, os seus objetos pessoais, né, roubarem objetos pessoais das próprias casas, né, ou dos vizinhos para poder consumir, para poder trocar esses objetos em dinheiro, para poder satisfazer o seu vício e com isso trazer mais prejuízo também à sociedade. Homens viciados têm mais tendência a se tornar ladrões, homens viciados têm mais tendência a se tornar homens bêbados, maldizentes, beberrões. Viciados têm mais tendência a praticar o mal, ao adultério, à prostituição. Enfim, um vício traz muitos males ao homem através do seu próprio corpo, e isso distancia de maneira muito séria e de maneira muito forte o homem de Deus. Vamos continuar aqui, ainda no segundo subponto. Fala que em 2016 o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes divulgou que quase 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido ao consumo de drogas. O Brasil apresenta uma média de 30 mil mortes por ano devido ao tráfico de drogas. As pessoas usam drogas principalmente para alterar estado de espírito em busca de paz. Isso é uma verdadeira ilusão. As drogas não trazem paz. As drogas só ampliam o problema do ser humano. As drogas só agravam mais o problema do ser humano. Então nós vemos que milhares e milhares de pessoas, né? Pessoas morrem por causa dessas substâncias ilícitas que causam mal às pessoas. 30 mil mortes por ano, né? E mais de 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo por causa dessa tragédia, por causa desse perigo, por causa desse mal que consome a sociedade, que são as drogas. No segundo ponto, fala sobre os jogos de azar, uma armadilha para a família. O segundo subtópico dessa lição fala o seguinte: a ilusão do ganho fácil. A sedução dos jogos de azar ocorre pela esperança de se obter lucro instantâneo. As pessoas são atraídas pela ilusão de ganhar dinheiro fácil, rápido e fácil, sem o esforço do trabalho. Jogam na expectativa de tirar sorte grande e assim resolver problemas financeiros. Ciente dessa realidade, o Estado não consegue ser eficaz no combate à jogatina. Queridos, o crente, o cristão, ele não pode se envolver, aquilo que eu falei anterior, em jogos de azar, em telecena, em Mega Sena. Ele não pode se envolver nesses tipos de jogos, porque isso traz para ele uma esperança de ganhar dinheiro fácil. Há um ditado popular que diz que o que vem fácil, vai fácil. Então nós temos que entender que o Senhor nosso Deus, Ele quer que nós dignifiquemos, Ele quer que nós sejamos dignos com o nosso salário, com os nossos ganhos, através de quê? Através do trabalho honesto. Quando nós vemos aí, nós olhamos aí para o Jardim do Éden, na criação de Deus, quando Deus criou o homem, Ele deixou Adão para poder lavrar a terra. Reparem numa coisa, meus queridos, que
quando Deus ordenou a Adão a lavrar a terra, não existia pecado. Então o trabalho em si dignifica o homem e é algo santo diante de Deus. O homem que trabalha honestamente e ganha seu dinheiro honestamente é bem visto pelos olhos de Deus. O dinheiro fácil, na verdade, só traz a prejudicar outras pessoas, porque você, quando paga lá, né, um talão para poder jogar, você está alimentando essa indústria, e essa indústria, a tendência dela é enriquecer e, com isso, enganar as outras pessoas que fazem parte, que apostam, que vão lá com a esperança de ganhar algo. A palavra de Deus nos fala, para formalizar essa ideia, em Jeremias, capítulo 17, e versículo... Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 7, nos dá uma advertência com relação aos jogos de azar, aos jogos de pôquer, qualquer tipo de jogos que trazem o dinheiro fácil, que fazem com que as pessoas ganhem dinheiro fácil. Ele nos dá uma advertência, a palavra do Senhor. Diz o seguinte, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Você que joga nesses jogos, tentando enriquecer, pensando em mudar de vida, você está confiando no homem, não no Senhor, porque o Senhor, ele não faz parte, ele não compactua com esses tipos de jogos. O Senhor, ele não compactua com esses tipos de atitudes, porque isso vicia as pessoas, fazem mal às pessoas e traz a falsa ilusão de dinheiro fácil, tirando aí a dignidade do homem em trabalhar e conseguir o seu dinheiro. Ainda no segundo ponto, os males dos jogos na família. Os jogos de azar causam destruições irreparáveis no ambiente familiar. O jogo vicia e escraviza ao ponto de migrar todos os recursos de uma família para o pagamento de dívidas contraídas pelo jogador. Nele, o benefício de um dependente diretamente do prejuízo do outro, e normalmente são as pessoas de baixa renda que sustentam a jogatina. Esses jogos fomentam a preguiça, a corrupção, a marginalidade, a agiotagem, a violência e a criminalidade. Então nós vemos aí, meus queridos, que também é uma maneira de alimentar todos esses males, a criminalidade, né, a violência, a agiotagem, né, a marginalidade. Esses jogos, eles influenciam, né? Nós vemos aí os caça-níqueis, que são jogos proibidos, que existem aí nos estabelecimentos. Através desse dinheiro também é transferido, é feito muitas outras coisas. Nós cremos que através desse dinheiro é utilizado até para usos de drogas, para comprar drogas, para alimentar também o mundo do crime. Então o jogo em si, o vício em si, só traz males à sociedade. O terceiro subtópico dessa lição diz o seguinte: as consequências para a saúde. Os jogos de azar, assim como o álcool, o cigarro e as demais drogas, causam dependência psíquica e química, respectivamente. Em 1992, a OMS concluiu que jogar os jogos de azar faz mal à saúde, incluindo o jogo compulsivo no Código Internacional de Doença, o CID. Então nós vemos aí, meus queridos, você quando recebe uma receita, que você vai no médico e o médico ele passa uma receita e coloca o CID embaixo, uma numeração, nós vemos aí que aí é um código internacional, né, de doenças. Então o médico pode muito bem informar aí alguém através desse código que você é um jogador compulsivo. Isso é uma doença, entrou já no sistema de códigos internacional de saúde. O terceiro ponto fala o seguinte: vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. A vitória do cristão contra os vícios e os jogos de azar engloba a sobriedade, a honestidade e a fidelidade
ao autor da vida, que é o nosso Deus. A fidelidade, a honestidade ao autor da nossa vida, ao autor que nos entregou a vida, que é o Senhor Jesus. Prossigamos aí mais para frente. O subtópico diz o seguinte: a bênção da sobriedade. A expressão grega nepalios refere-se à sobriedade em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. O dicionário indica que, ao contrário de embriagado, a palavra se aplica à pessoa que está esperta, consciente, a capacidade de discernir. Então, meus queridos, nós devemos estar sóbrios em todo momento. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser sóbrios. O segundo subtópico, diz a honestidade e a fidelidade. Uma pessoa honesta não explora o seu próximo, mas conduz seu negócio temendo ao Senhor, a qual diz em Salmos capítulo 112 e versículo 1. Não retira seu sustento da jogatina a custo de quem perde dinheiro nos jogos de azar, enganando e defraudando. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 6, nós vemos aqui uma advertência novamente do nosso Deus, que diz o seguinte: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Não podemos compactuar com esse engano, não podemos compactuar com esses tipos de jogos, não podemos nos viciar e nos deixar ser dominado por isso, porque isso só vai prejudicar a nossa vida espiritual, isso só vai prejudicar também a nossa vida material, o nosso corpo material, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se você entende essa mensagem, meus queridos, é algo importante para nós refletirmos, é algo importante para nós pensarmos, tá bom? Então, esta é a mensagem. Eu creio que você foi edificado, eu creio que você foi alimentado pela palavra do Senhor. Se você gostou dessa videoaula, curtam os nossos vídeos, compartilhem, deixe seu comentário, tá? Eu farei questão de responder. Amém? Obrigado por você ter chegado até aqui. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.